Sejam bem-vindos ao canal Frank Java. Meu nome é Adriano Facioli, sou psicólogo, doutor em psicologia, professor e pesquisador na Escola Superior de Ciências da Saúde, de vez em quando youtuber e de vez em quando eu fico intrigado com algumas incongruências. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estou colocando hoje aqui para vocês algumas informações muito importantes que eu acho que não faz sentido que elas simplesmente desapareçam do canal. Elas estavam contidas em 2 vídeos, eu retirei essas informações aqui do meu canal porque elas citavam nomes de pessoas e havia comentários também que as pessoas acabavam se expressando de modo injurioso, algumas difamatório, outras até de maneira um pouco caluniosa. E isso complica a minha situação aqui no canal, porque eu posso ser interpretado como corresponsável por esses comportamentos e tudo. Então hoje aqui não estou citando o nome de ninguém. E espero que vocês também não citem comentários que as pessoas vierem fazer isso, a citar nomes de pessoas aqui. Eu vou apagar. Tá? Porque eu não quero que exista nenhuma implicação caluniosa, injuriosa ou difamatória aqui em meu trabalho, em meu canal. Então eu estou colocando essas informações, elas são extremamente importantes. Não citem nomes de ninguém, por favor, já estou reiterando. Não estou citando, então tá muito tranquilo aqui. E espero que essas informações permaneçam. Elas estão inclusive numa playlist que eu estou colocando para vocês. Então que vai ser composta essa playlist por esse vídeo aqui e por um outro vídeo. E esses 2 vídeos são vídeos sobre o quê? São vídeos sobre detecção de mentiras, basicamente. Essa tentativa de detectar mentiras das pessoas, se a pessoa está mentindo ou não, detectar incongruências, o que as pessoas estariam, na verdade, sentindo e tentando esconder. Tentar detectar essas incongruências somente observando o comportamento das pessoas, seja de comportamento verbal ou não verbal. E que isso não faz o menor sentido, segundo as evidências atuais, é isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Então, espero que essas informações permaneçam. E na segunda parte do vídeo, a parte em que eu trato de algumas alegações de que as pessoas teriam feito alguns cursos e precisaram de tiveram um índice de acertos específicos e tal, e outras ficaram, inclusive, muito impressionadas. Nossa, teve tantos acertos assim, e eu tento demonstrar nesse vídeo que não faz o menor sentido isso, porque eram cursos que inclusive exigiam que tivesse um nível de acerto a partir desse nível que muitos alegavam que era um nível muito alto e tal, mas esse era o mínimo para poder pegar a certificação do curso, e isso está nas informações que eu trago para vocês, nos artigos que estou trazendo aqui para vocês, inclusive com pessoas que nem tinham feito o curso e tinham atingido esse nível de acerto, para vocês verem como essa questão da detecção de mentiras, nesse parâmetro, nessa tentativa de achar que alguém detecta mentira somente observando o comportamento verbal ou não verbal do outro, que isso não faz sentido e que isso tem um aspecto muito forte de prática pseudocientífica, de tentar de alguma forma transmitir que é possível dessa maneira detectar mentiras. Vocês vão entender basicamente o que eu estou tratando aqui nessa introdução a partir do que vocês puderem assistir nesse vídeo agora e do outro vídeo que está na playlist. Então eu coloco também aí no card, eu coloco no final, eu coloco nos comentários, no comentário fixado na descrição, para que vocês possam assistir os 2 grandes vídeos, que é esse vídeo que eu estou colocando agora para vocês e o próximo, que é sobre a questão das práticas de Paul Ekman e seus seguidores. Então é isso, fiquem à vontade e aproveitem as informações do vídeo. Este tema, linguagem corporal, desperta muito interesse em muitas pessoas, porque tem um aspecto de espetáculo. A promessa é a de que seremos capazes de fazer a leitura dos desejos, intenções e sentimentos das pessoas nos mais variados contextos, sem que precisemos entrevistá-las ou perguntar a elas o que está acontecendo. Porém, antes de continuar este vídeo, eu gostaria de pedir a vocês para me ajudarem a alimentar o algoritmo do YouTube. Façam, por favor, uma pequena pausa para dar like ou dislike, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. A habilidade na leitura de linguagens corporais nos daria um grande poder. É a promessa de que somente olhando para uma pessoa saberemos o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. Promete uma espécie de onisciência em relação ao tempo, ao passado, presente e futuro, e uma certa onisciência em relação à privacidade das pessoas.
Convenhamos, é uma promessa muito grande. Não é muito diferente do que algumas outras áreas controversas também prometem, tais como a hipnose e a programação neurolinguística. Com pouco tempo e pouco esforço, o detentor dessas habilidades teria um retorno muito grande. Do que já li sobre essas três áreas, para mim uma coisa é muito clara: sobram controvérsias e não há nada de conclusivamente corroborador no meio científico. E isso acaba sendo um terreno muito fértil para quem deseja ter um caça-níqueis. Sobram o mistério e a promessa de muito poder sobre as pessoas e em pouquíssimo tempo. A linguagem é refinada e a impressão é de que aquele apresentador está falando de uma série de mecanismos já conclusivamente corroborados por dados científicos. Contudo, como já mencionei, a coisa não é exatamente assim. É uma área ainda, em termos científicos, significativamente controversa. E acho particularmente curiosos os vídeos nos quais são feitas as análises de linguagem corporal de competidores, principalmente de lutadores, após a ocorrência das lutas. Analisar a linguagem corporal do vencedor e tentar a todo custo justificar qualquer sinal que ele emite como sinal de alguém que vai vencer, sabendo que ele já venceu, convenhamos, é falacioso. Se o vencedor se mostra com o queixo firme, olhando fixamente nos olhos do oponente, com a musculatura toda contraída, para os analistas de expressões não verbais, isso é sinal de que vai vencer. Contudo, se o vencedor, que já venceu a luta e está sendo analisado agora, se o vencedor mostrar um olhar um pouco mais baixo e mais discreto, ou até mesmo hesitante ou tímido, também é sinal de que vai vencer, porque estava com o olhar tranquilo de quem estava mais confiante. Praticamente tudo o que o sujeito faz e demonstra em sua linguagem corporal acaba sendo tomado como justificativa para o que ele já fez, para o seu sucesso. Os critérios que esses analistas aplicam na análise dos vencedores não são aplicados na análise dos derrotados, pois sempre analisam a linguagem corporal após os resultados. Lembro-me muito bem de uma luta que ocorreu na categoria dos pesos pesados do UFC em janeiro de 2018 entre Stipe Miocic e Francis Ngannou. Em todas as encaradas antes da luta, o vencedor, Miocic, parecia muito menor e mais fraco, além de ter um olhar menos focado. Contudo, durante a luta, tudo foi absolutamente diferente. E isso também pudemos observar repetidamente por inúmeras vezes em diversos combates de Mike Tyson. Sua linguagem corporal antes das lutas era tímida, sem jeito, desviando o olhar, geralmente não olhando seus oponentes nos olhos, e quem somente se baseia nisso para prever um vencedor, certamente faz uma análise muito parcial, limitada e equivocada. Essas observações sobre comportamento não verbal não servem para se detectar quais emoções estão ocorrendo e muito menos para se prever o vencedor. O ponto central aqui é que o corpo também mente e muitas vezes não é o corpo que vai nos dizer que alguém está mentindo. E isso é o que boa parte das pessoas que trabalham com linguagem corporal não fala, não sabe ou finge não saber. Nós, seres humanos, somos muito bons na arte da mentira, seja ela verbal ou não. Então, para saber se alguém está mentindo ou qual será o resultado de um determinado evento, não basta a análise da linguagem corporal. Ela é somente um dentre vários componentes de uma análise da situação em questão. E certamente não é o principal deles. Se você fez algum curso na área, espero que seu professor tenha sido competente e responsável o suficiente para ter lhe dito isso. Tratar a linguagem corporal como uma bala de prata é um fetiche que traz em si quase que uma promessa de superpoderes. E eu confesso que não consigo entender muito bem como alguns psicólogos se rendem a esse fetiche, a essa ilusão, a esta grande promessa. Convenhamos que é muito difícil de ser cumprida. Como um psicólogo que durante seu curso de graduação, tendo se disposto a uma diversidade de técnicas e abordagens, se rende a uma única que promete magicamente substituir todas as outras? Se você pode ouvir as pessoas e estabelecer vínculos de confiança com elas, tendo tido um treinamento cético e investigativo durante sua formação como psicólogo, por que despender tempo, esforço e dinheiro com promessas sensacionalistas que visam somente saber se as pessoas estão mentindo ou não?
Qual é o psicólogo que concentra seu trabalho em saber se as pessoas estão mentindo ou não? Se seu trabalho for investigativo, em psicologia criminal, forense, talvez faça sentido se sentir tentado a ter a posse de uma bala de prata. Porém, mais adiante, na continuidade deste vídeo, muitos de vocês perceberão que nem mesmo isso faz sentido. E se vocês agora quiserem contemplar um pouco de como está configurado atualmente o cenário científico sobre linguagem corporal e microexpressões, vamos para a segunda parte desse vídeo. Em 2018 foi publicado um artigo de revisão e crítica na revista científica Frontiers in Psychology, indexada ao PubMed. Seu título é "Microexpressões não são o melhor modo para se pegar um mentiroso", e a autoria é de Judy Burgon, professora e pesquisadora na Universidade do Arizona. Boa parte do senso comum, do imaginário popular e uma parte minoritária da comunidade científica costuma conceber que as microexpressões são um meio válido e confiável para desmascarar mentirosos. Contudo, segundo Judy Burgon, existem muitas razões para se questionar o que ela chama de teoria da microexpressão. Para que essa teoria seja apoiada, várias proposições devem ser verdadeiras, e essas proposições são: 1. A de que a mentira produz experiências emocionais negativas internas. 2. A de que essas experiências internas têm expressões externas associadas, incluindo microexpressões. 3. A de que as microexpressões são incontroláveis. 4. A de que essas microexpressões são indicadores confiáveis e válidos de mentira. 5. A de que as microexpressões ocorrem com frequência suficiente para serem detectadas. 6. A de que as microexpressões detectadas distinguem com sucesso a verdade da mentira. Então a primeira pergunta é: a mentira produz experiências emocionais negativas? É sempre assim? A mentira, segundo Burgon, a mentira pode produzir as emoções negativas prototípicas de culpa, vergonha, tristeza e medo, mas também pode produzir emoções positivas de alívio, alegria, prazer e o que é chamado de prazer do enganador. Prazer em ter sucesso com as próprias mentiras. E a referência que ela utilizou aqui para trazer esses dados é, inclusive, um estudo de Ekman e Friesen, de 1969. Além disso, o mentiroso pode experimentar a excitação sozinha, sem uma emoção sentida, ou com uma mistura de emoções, produzindo manifestações complexas. E a referência aqui é Burgon e seus colaboradores, de um estudo de 1989. Se as apostas são baixas, os mentirosos podem não sentir nenhuma emoção particular, tornando suas expressões faciais indistinguíveis de quem diz a verdade. E aqui é Hartwig e Bond, do ano de 2011. E a próxima pergunta é: as experiências emocionais instigadas pela mentira têm exibições externas associadas? O sistema de codificação de expressões faciais de Paul Ekman, cuja sigla é FACS, especifica unidades de ação, as AUs, unidades de ação particulares do rosto que estão associadas a cada emoção. Por exemplo, o medo envolve 7 movimentos diferentes dos músculos faciais. No entanto, como Barrett concluiu em 2006, as emoções sentidas não têm uma correspondência direta com as expressões emocionais. Não há mudanças somatoviscerais únicas e específicas que correspondam a expressões emocionais específicas. Dito de outra forma, uma única emoção sentida pode dar origem a várias expressões, e várias emoções sentidas podem dar origem a uma mesma expressão. Por exemplo, o medo sentido pode ser exibido como ansiedade, raiva, desprezo ou surpresa. Outro ponto importante é que a mentira não produz emoções negativas de forma confiável, e as emoções negativas não sinalizam mentira de forma confiável. A próxima pergunta, então, é se as microexpressões induzidas por mentiras são incontroláveis. Elas são de fato incontroláveis? Como coloca Burgon, expressões como flash de sobrancelha ou desprezo são inerentemente sociais, voluntárias e controláveis. E os dados vêm de um estudo de Grammer e seus colaboradores no ano de 1988. Como sinais sociais, elas respondem ao contexto. Esta é uma razão central pela qual as microexpressões são um sinal fraco a revelar se existe mentira ou não, porque podem ser mascaradas, minimizadas, exageradas ou neutralizadas, especialmente durante a mentira. E é, inclusive, um estudo do próprio Paul Ekman de 2009 que atesta isso. Buller e Burgon, em 1994 e 1997,
trouxeram dados de que muito de nosso repertório comportamental não verbal é administrável e administrado. De forma mais ampla, porque as expressões faciais são partes de um sistema de sinalização social, elas cumprem uma variedade de funções além de simplesmente revelar as reações emocionais internas de alguém. E esses dados são de estudos de 1991, 92 e 2006, de autores como Buck, Chauvel, Buck e colegas e Barrett. Durante a interação social, os indivíduos regulam e retêm propositadamente as expressões das emoções sentidas e encenam expressões de emoções que não sentem. As expressões emocionais, então, podem ser usadas propositadamente na mentira para comunicar simbolicamente informações que têm muito pouco a ver com as emoções sentidas dos comunicadores. E então a pergunta: quão confiáveis e válidas são as microexpressões como indicadores de mentira? Circunstâncias de alto risco podem levar a algum vazamento, embora não necessariamente de microexpressões. E esses dados são de Brink e Porter, de 2012. Pentland e seus colaboradores, em 2015, descobriram durante um teste de informação escondida que respondentes mentirosos, culpados, exibiram menos desprezo e sorrisos mais intensos do que respondentes verdadeiros, inocentes. Desprezo e sorrisos menos intensos seriam esperados de mentirosos e não de quem está falando a verdade. E por fim, a última questão do artigo de Burgon. As microexpressões ocorrem com regularidade suficiente para serem detectadas? Em uma das poucas investigações sobre frequência de microexpressão, Porter e Brink, em 2008, codificaram 700 expressões emocionais genuínas e falsas de alto risco e descobriram que apenas 2% eram microexpressões. Sua análise subsequente dessas alegações de alto risco encontrou apenas 6 ocorrências de microexpressões entre os enganadores e um pouco mais entre os defensores genuínos. Aí dados novamente de Brink e Porter, mas porém de 2012. Esses dados evidenciam que as microexpressões não são suficientemente frequentes ou exclusivas para assim poder se capturar uma mentira. Legiões de policiais e agentes de detecção comportamental de segurança de aeroportos foram treinados para procurar microexpressões como sinais reveladores de intenções nefastas. No entanto, o relatório federal do Government Accountability Office, que é um órgão parecido com o TCU no Brasil, o relatório federal desse órgão ao Congresso dos Estados Unidos revelou que apenas 0,6% de 61 mil passageiros abordados em aeroportos em 2011 e 2012 resultaram em prisões. E um relatório da União Americana pelas Liberdades Civis, cuja sigla é ACLU, de 2017, concluiu que a abordagem de observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. Em 2013 foi feito também um outro relatório federal, foi o relatório do Inspetor-Geral do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o qual também asseverou que havia poucas provas de que o programa de triagem de passageiros por técnicas de observação funcionava para deter o terrorismo. Havia poucas provas disso, segundo esse relatório. O programa de triagem de passageiros, então, baseado no sistema de Paul Ekman, teve início em 2007 e até 2013 já tinha consumido 900 milhões de dólares. E os dois relatórios de 2013 apontaram que até então nenhuma das prisões que resultaram deste programa foi por terrorismo ou acusações relacionadas. Um grande fiasco. No relatório de 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis concluiu que os próprios relatórios e estudos citados pela TSA para defender o programa de triagem de passageiros, que os próprios relatórios que estavam citados lá, estudos citados lá, minavam as premissas nas quais o programa havia sido baseado. Para tanto, o relatório dessa Organização pela Liberdade e os Direitos Civis mencionou um trecho de um estudo que havia sido citado no próprio relatório da TSA, no qual estava escrito assim: apesar de décadas de esforços de pesquisa para maximizar a precisão dos julgamentos sobre linguagem corporal, as taxas de detecção raramente mudam. E para piorar o cenário, há evidências de que esse programa de triagem de passageiros seja um programa que vem resultando desde 2007 em racial profiling,
que em português é traduzido pela expressão perfilamento racial, que é o ato de suspeitar ou visar minorias em buscas policiais por possíveis suspeitos que possam ter cometido ou que estariam prestes a cometer algum crime. Nos Estados Unidos, o programa SPOT, então, que é o programa de triagem de passageiros, é também acusado de ser um programa racista que discrimina minorias. Segundo reportagem publicada na revista Nature, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a maioria dos pesquisadores de avaliação de credibilidade concorda que os seres humanos são comprovadamente fracos na detecção de mentiras face a face. Então não faz, segundo a maioria dos pesquisadores, não faz o menor sentido esse fetiche com a leitura humana de linguagem corporal, essa leitura por olhos humanos que são comprovadamente fracos nessa detecção de mentiras face a face. Como muitos aqui talvez não saibam, a análise de linguagem corporal como técnica espetacularizada e fetichizada com uma bala de prata para se pegar mentirosos é hoje basicamente inspirada nos trabalhos, livros e cursos de Paul Ekman. Segundo esta reportagem da revista Nature, os críticos de Paul Ekman argumentam que a maioria de seus estudos, que foram revisados por pares, foi publicada décadas atrás, e muitos de seus escritos mais recentes sobre o tema não foram revisados por pares. Ou seja, Ekman publicou em revistas científicas qualificadas somente por volta dos anos 70, e ele, por sua vez, afirma que essa estratégia de publicação de livros somente, não submeter seus estudos à avaliação de pares, ele argumenta que essa é uma estratégia deliberada, que ele não publica mais todos os detalhes de seu trabalho nas revistas científicas e revisadas por pares, porque esses artigos seriam seguidos de perto por cientistas em países como Síria, Irã e China, e que os Estados Unidos veem isso como uma ameaça potencial. E isso não faz o menor sentido, porque os livros e cursos nos quais Ekman prefere divulgar suas técnicas são campeões de vendas. Não são relatórios elaborados e enviados secretamente para as agências de segurança dos Estados Unidos. Esta reportagem da revista Nature, juntamente com este artigo mais recente publicado em 2018 na Frontiers in Psychology, deixam claro, portanto, que o grupo de pesquisadores defensores dos métodos de Ekman é, na verdade, minoritário dentro da comunidade científica. São uma minoria. Quem observa o cenário de fora do meio científico, somente a partir dos livros, cursos e artigos de Ekman, esses artigos inclusive e cursos e livros não revisados, tende a pensar que sua voz e suas contribuições são prevalentes na comunidade científica, mas o cenário parece ser exatamente o contrário. As técnicas de Ekman parecem, na verdade, ser infladas por marketing. E é meio como Tostines, brilha no imaginário popular porque vende mais, e vende mais porque brilha no imaginário popular. Segundo esta reportagem da Nature, há também um problema de replicabilidade. Não há no meio científico estudos que tenham com sucesso replicado os achados de Ekman. Outro problema é que a metodologia usada em seu sistema de triagem de passageiros em aeroportos nunca foi submetida a testes científicos controlados. Sem esses dados, como alguém pode avaliar se esta metodologia ou se seus programas de treinamento são eficazes de fato, se funcionam mesmo? Então, com tantos problemas nas técnicas de observação de linguagem corporal, você que assiste a este vídeo deve talvez ainda estar se perguntando o que fazer para saber se alguém está mentindo. A questão é que, infelizmente, ainda não existem fórmulas mágicas ou técnicas fulminantes. Um dos entrevistados pela revista Nature, Alder-Vrij, psicólogo social da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, disse que entrevistas estruturadas podem oferecer a melhor pesquisa de avaliação de credibilidade. Segundo esse pesquisador, pistas não verbais podem desempenhar um papel nesse processo, mas você precisa entrevistar ativamente a pessoa. Segundo artigo científico publicado neste ano de 2020 na revista Psychological Science in the Public Interest, as tentativas de simplesmente ler os estados internos das pessoas a partir de uma análise apenas de seus movimentos faciais, sem considerar vários aspectos do contexto, são, na melhor das hipóteses, incompletas e, na pior, não possuem validade alguma, por mais sofisticados que sejam os algoritmos computacionais.
porque é de pouca utilidade uma tecnologia avançada que programa seus algoritmos por meio de hipóteses que ainda não foram testadas, por meio de hipóteses que talvez sejam completamente infundadas, para as quais existem evidências de que são de fato infundadas. E você, colega psicólogo, pense bem no que irá investir seu dinheiro e sua formação. Cursos que prometem soluções rápidas, mas sem embasamento científico, são somente caça-níqueis. Não contribuirão para que a sua atuação profissional seja mais efetiva, porém talvez contribuam somente para que você se torne um psicólogo que pensa mais em lucro do que em poder ajudar as pessoas a ter, de fato, uma vida melhor. Certa vez, em um determinado canal aqui, pelas pairagens do YouTube, alguém disse que foi aprovado em um exame dificílimo. É um exame do Paul Ekman Group. A empresa de Paul Ekman, que vende seus cursos, seus livros, suas palestras, disse que no Brasil seus 2 ex-professores de detecção de mentiras tinham feito esse exame e não tinham passado de primeira, dando obviamente a entender que pouquíssimas pessoas passam de primeira nesse exame. Disse, no entanto, que ele foi aprovado de primeira e com mais de 80% de precisão na detecção de mentiras por meio de análise de linguagem corporal. Contudo, na pesquisa que hoje apresentarei a vocês, isso também foi testado. Foi uma pesquisa com 3 grupos diferentes e um deles, o grupo experimental, foi o grupo que teve de fazer um dos cursos mais badalados de Paul Ekman. Essa pesquisa trabalhou com 90 participantes e pegou 30 para que fizessem esse curso que está lá no site do Paul Ekman Group. Os resultados foram muito interessantes, porque 21 desses 30 participantes que fizeram esse curso de Paul Ekman, ou seja, 70% deles, depois de treinados, passaram de primeira nesse exame, com mais de 80% de acertos, porque esse é o percentual de corte padronizado pelo grupo Paul Ekman. Então é um percentual padronizado, não é algo assim, eu fiz mais de 80%, olha só como meu desempenho é fabuloso. Não, é o padrão, tem que passar com mais de 80% quando faz lá o curso de Paul Ekman. E o mais impressionante ainda é o fato de que 11 desses 30 participantes, mais de 36% deles, passaram neste teste dificílimo antes mesmo de serem treinados. Esta pesquisa foi publicada no The Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling e tem a autoria de Sarah Jordan e colaboradores. Sarah Jordan é professora e pesquisadora da Universidade da cidade de Nova York. Esse artigo botou à prova o MAT, que é uma sigla para Micro Expressions Training Tool, que é um instrumento criado pela empresa de Paul Ekman e vendido online. O treinamento em MAT promete o que a empresa de Ekman e vendem. Promete aumentar significativamente nossa capacidade para a detecção de mentiras. E este artigo testou exatamente isso, da forma mais rigorosa possível, dentro de todos os parâmetros científicos necessários e com uma avaliação de pares, coisa que Paul Ekman preferiu deixar de priorizar desde a década de 70. E o artigo já começa quente. A introdução, revisitando o cenário científico atual, é demolidora. Vamos a alguns trechos. Pesquisas sobre a precisão da detecção de mentiras têm encontrado resultados decepcionantes. Em uma meta-análise de mais de 200 estudos de Bond e de Paulo de 2006, descobriu-se que as pessoas alcançam em média 54% de precisão na detecção de mentiras. Em outra meta-análise sobre diferenças individuais na capacidade de detecção de mentiras, Bond e de Paulo em 2008, descobriram que a variação nas taxas de precisão não excede o que seria esperado apenas pelo acaso, ou seja, 50%. Ambas as meta-análises incluíram estudos que testaram especialistas, mentiras de alto e baixo risco, interação com o mentiroso e exposição ao comportamento básico dos mentirosos. E aqui faço um adendo: foram testadas todas as condições possíveis e não há como Paul Ekman falar que não foram testadas todas as condições possíveis.
Esse já é um argumento que muitos querem utilizar. Paul Ekman está caindo no cenário científico em relação a isso. Ele não tinha sido testado antes, agora ele vem sendo testado durante os anos, porque ele não produziu mais nada e não revisou as suas teorias, e ele está sendo refutado no meio científico. Agora somente uma minoria é que continua, de alguma forma, se trilhando pelo o que ele alega, ou pelo que ele continua alegando, apesar de só ter feito pesquisas por pares revisadas e publicação em revistas científicas praticamente só na década de 70. Então, voltemos ao artigo. Nenhum desses fatores teve um efeito na precisão, dado que a suposição por si só produz uma taxa de precisão de 50%. Suposição, adivinhação. O achado estável de 54% de precisão, combinado com pouco desvio entre os estudos, indica que a precisão da detecção de mentiras em humanos é pobre. Repetindo, os seres humanos são muito ruins para detectar mentiras. A precisão é muito pobre. E para um exame das causas disso, basta consultar o trabalho de Hartwig e Bond de 2011. Assim, no presente estudo, buscamos responder à pergunta importante: é possível melhorar a precisão da detecção de mentiras com treinamento? E essa pesquisa é experimental, foram lá e responderam a pergunta, testaram a hipótese levantada, e a resposta dessa pesquisa é: não é possível melhorar a precisão da detecção de mentiras com treinamento, com nenhum tipo de treinamento, nem mesmo com os treinamentos propostos pela empresa de Paul Ekman. E como uma pesquisa bem estruturada, contemplaram o que já foi produzido por outros pesquisadores, como vocês puderam ver, e fizeram uma pergunta ainda mais específica: será que o pacote de treinamento MAT, Micro Expressions Training Tool, de Paul Ekman, será que esse pacote melhora a precisão da detecção de mentiras? Os resultados dos experimentos que conduziram mostraram definitivamente que não, mas vamos ver como isso foi conduzido. Essa pesquisa foi realizada com 90 participantes, todos eles estudantes universitários do curso de psicologia, distribuídos aleatoriamente em 3 diferentes grupos. Um grupo com o treinamento em microexpressões da empresa de Paul Ekman, o segundo grupo com um treinamento falso, que seria então o grupo placebo, e outro grupo sem qualquer tipo de treinamento. O MAT, que é o pacote de Paul Ekman, foi testado por meio da exposição a diferentes tipos de declarações e comportamentos verdadeiros e mentirosos que foram coletados de 5 pesquisas diferentes. Foram incluídos então na presente pesquisa, a qual estou apresentando aqui para vocês, vários tipos de declarações e comportamentos a fim de examinar o efeito do treinamento desse pacote de Ekman sobre os vários tipos de mentiras, como mentiras de alto risco, mentiras contadas pela experiência de criminosos condenados em interrogatórios reais e situações que estão mais intimamente relacionadas às questões de triagem de segurança em aeroportos. Todas as possíveis situações em que as pessoas mentem, principalmente em situações reais de interrogatórios, com suspeitos de crimes graves, foram apresentadas aos 90 participantes desta pesquisa. Cada participante assistiu a um vídeo de cada um dos 5 conjuntos de estímulos, resultando em um total de 450 observações. Os vídeos, como já foi mencionado, foram compilados a partir de 5 estudos diferentes de detecção de mentiras. Então, é toda uma pesquisa contemplando todo o cenário científico e fazendo testes relacionados a todo o cenário científico, inclusive apresentando revisões de todo o cenário científico, revisões sistemáticas, as meta-análises. Vamos então aos resultados. A análise de variância mostrou que não houve diferença significativa entre os 3 grupos. O desempenho então foi o mesmo para os 3 grupos, exatamente o mesmo, não houve diferença de desempenho. Os participantes treinados pelo MAT de Paul Ekman tiveram uma taxa média de acertos de 46,95%. Os que foram treinados com o treinamento falso foram capazes de detectar mentiras com uma taxa média com um percentual somente acima dos treinados. Acertaram em 47
0,95% das vezes. E os que não tiveram treinamento algum ficaram com 44,95% de acertos. Todos os 3 grupos tiveram um desempenho um pouquinho abaixo da pura sorte. Se jogassem moedas para o alto, teriam uma média de acertos talvez um pouquinho melhor. Mas, resumindo, não houve diferenças de desempenho entre os 3 grupos. E é também possível afirmar que não há diferença entre fazer esse curso de Paul Ekman e não fazer absolutamente nada. Ou então somente jogar uma moeda para o alto, chutar, para saber se as pessoas estão ou não mentindo. Deixo também aqui a dica para que vocês procurem meus livros, está no primeiro comentário fixado, o link, os livros na Amazon, então estão todos os meus livros lá. E tem também o mais recente livro, meu livro sobre as minhas experiências do SUS, experiências inclusive de contato com pacientes em um nível extremo, de histórias de vida extremas, marcantes, e que eu faço reflexões sobre essas histórias sobre uma série de conceitos. Então, agonia e sonho, memórias e reflexões de um psicólogo nos meandros do SUS. Está também o link aí para aquisição logo abaixo para vocês. Obrigado por tua audiência e até a próxima.